Olá, amigos! Voltamos a compartilhar aqui no canal os nossos estudos relativos aos fundamentos da lógica matemática. Hoje trataremos de unificação. Com essa visão inicial, outros estudantes e profissionais de tecnologia da informação poderão entender alguns fundamentos matemáticos que são usados hoje na programação lógica. Da mesma forma, poderão ter um diálogo mais fácil com a literatura especializada. De uma maneira simples e direta, podemos dizer que unificação é uma substituição que pode ser feita, em alguns casos, para verificar se duas expressões são idênticas. O conjunto de termos de equivalência válidos que expressa essa substituição é denominado de unificador mais geral, ou MGU. Com um exemplo, esse conceito vai ficar bem simples de entender. Então vejamos. Usando o algoritmo de unificação de Hobson e Oz, encontre os unificadores mais gerais, se existirem, para os seguintes conjuntos de instruções. As instruções são expressas pela mesma função p, inicialmente como x f de x e depois p está como y f de a. Será que essas duas instruções são unificáveis? Já foi possível observar que a sentença fornecida compara a mesma função p. Também podemos observar que o número de termos utilizados é coincidente. Se de um lado temos x, de outro temos y. Se de um lado temos f de x, em equivalência temos f de a. A forma de representar P como uma árvore permite uma visualização que vai nos ajudar muito em situações mais complexas. Indo então direto à solução, na busca do conjunto que vai fazer a substituição, ele inicialmente é um conjunto vazio. O segundo passo da solução está em identificar o conjunto inicial de conflitos. Está muito fácil essa identificação, porque já colocamos de uma forma gráfica. E percebe-se que x está em oposição a y na mesma função. Agora, o nosso conjunto de unificadores mais gerais vai ser a união daquele conjunto vazio inicial com o valor que vai substituir y por x, ou, se você preferir, x por y. No nosso exemplo, vamos trabalhar com a substituição de y por x. A partir daí, a nossa sentença passa a ter uma apresentação diferente. Dá para notar agora que já foi implementada a primeira substituição. Vemos p x f de x e p x f de a. É bem simples, não? Então veja, voltando ao início do algoritmo, temos a identificação do segundo conjunto de conflitos. E dá para notar tranquilamente que x está em oposição a A. E o nosso conjunto de unificadores mais gerais era composto inicialmente por Δ1, que era y substituído por x, e agora vai ser unido pela substituição do novo conflito, A por x, ou você poderia fazer x por A. Eu estou optando aqui em fazer A por x. Nossa sentença agora passa a ser escrita por p x f de x e p x f de x. Nota-se que as duas instruções formam um conjunto unitário. Chegamos assim à resposta solicitada. O MGU de S é o conjunto y substituição por x e a substituição por x. No exemplo anterior, usando o algoritmo de unificação, encontramos os unificadores mais gerais. Prestando bastante atenção no enunciado, percebe-se, entretanto, que o algoritmo poderia apontar que não existem esses unificadores. Vamos ver o exemplo onde isso acontece? Neste exemplo, continuaremos usando o algoritmo que já aprendemos. Observem que a sentença agora fornecida possui um conjunto de instruções também com a função p, e também percebemos que
a função P, nos dois casos, nas duas instruções, contém o mesmo número de termos. Então, até agora, não há nenhum problema em iniciarmos o algoritmo. Aqui está a sentença com o conjunto de instruções a ser unificado e, para facilitar o entendimento do que ela diz, vamos desenhar a árvore correspondente. O conjunto de valores da substituição, inicialmente, é um conjunto vazio, mas podemos perceber nitidamente que o primeiro conjunto de conflitos está no termo fx e no termo y. O conjunto de soluções, portanto, é aquele conjunto vazio inicial unido com a primeira substituição que optamos fazer. Vamos substituir y por f de x. Agora podemos ver a sentença incorporando o ΔI e a primeira substituição de f de x, não apenas naquele conjunto de conflitos inicial, mas em todas as ocorrências onde identificamos y. Notem, onde havia y, substituímos por f de x. E assim, podemos prosseguir com o algoritmo que já conhecemos. O segundo conjunto de conflitos agora é x e a. O x está na função fx e o a está na função fa. O conflito, portanto, está entre x e a no momento. O conjunto de soluções, portanto, é o nosso ΔI inicial unido com a substituição que vamos optar por fazer no momento. Optamos substituir x por a. Então, o nosso ΔI é composto por aquela substituição inicial y por f de x e também x substituído por a. O resultado pode-se observar na sentença a seguir, onde todos os valores de x foram substituídos por a. Da forma como se apresenta agora a sentença com ΔI, teríamos um conflito entre f de a e a, ou seja, não temos variáveis para implementar uma substituição. Assim, como a sentença com ΔI não contém variáveis para substituição, o algoritmo de unificação reporta que S não é unificável. Muito bem, vamos ver se entendemos a aula. Estamos publicando um exercício, também para você usar o algoritmo de unificação que aprendemos, para encontrar os unificadores mais gerais, se existirem. Anote aí a expressão, a sentença que está sendo oferecida, dê um pause no vídeo e vê se nós chegamos até a mesma solução. Ok? Pausado? E aí, foi tranquilo? Com certeza. Na nossa solução, para conferir com a sua, escrevemos inicialmente a sentença fornecida e, para um perfeito entendimento dela, desenhamos a mesma no formato de uma árvore. Usando o algoritmo já conhecido, sabemos que o conjunto de soluções inicialmente é vazio, e o primeiro conjunto de conflitos que podemos perceber está entre A e Z. Assim, o conjunto de soluções vai ser o ΔI unido com a substituição de Z por A. O resultado podemos observar, então, na sentença S∆1, onde o valor de Z desapareceu e demos lugar apenas ao valor de A. Passo seguinte, o segundo conjunto de conflitos será entre x e a função h, que tem parâmetros a, w. Então, o nosso ΔI será a união do ΔI com essa nova substituição. Optamos substituir x por h de AW. Ou seja, o nosso ΔI é substituição de z por a e substituição de x por h com os parâmetros AW. O resultado desse passo pode ser visto
com S delta 2, onde o nosso x deu lugar à função h com os parâmetros a, w. Nota que continuamos a solução sempre usando o valor de S com as substituições realizadas no passo anterior. Aqui estamos com S delta 2. E o terceiro conjunto de conflitos que se observa nessa sentença é entre GY e W. Para tanto, então, vamos optar por trocar W por GY. O resultado pode-se perceber na nova sentença S delta 3, onde não temos mais o valor de W e, no seu lugar, em todas as ocorrências de W, substituímos por GY. Nesta parte da solução, pode-se perceber a sentença com o conjunto delta 3 apresentando P em um formato de conjunto unitário, ou seja, o delta 3 apresenta o unificador mais comum para a função S. Ou seja, a resposta ao exercício é: como o S delta 3 é unitário, o algoritmo de unificação informa que delta 3 é o MGU de S, ou seja, substituição de Z por A, X por H, Z de W e W por GY. Com isso, encerramos a nossa apresentação, esperando ter te ajudado nesses fundamentos da lógica matemática, compreendendo e se tranquilizando quanto ao algoritmo de unificação. Um grande abraço e até a próxima!